E acho que o grande debate muitas vezes foi exatamente esse. Se valia a pena, se valia o custo-benefício do Felipe Coutinho. Não era sobre ser melhor ou pior do que fulano ou cicrano. Era sobre ser Felipe Coutinho. Sobre ser um jogador de R$ 1 milhão, por exemplo, de salário. Eu acho que o Coutinho nisso, ele deixava a desejar, deixou a desejar muitas vezes, a gente criticou injustamente em relação a isso, mas eu acho que o próprio Felipe Coutinho, não sei se ele vai dizer isso em nota quando oficializar isso, que é o que parece que vai acontecer essa saída, se ele vai deixar muito claro isso. Mas para mim, muitas vezes a gente via um Felipe Coutinho frustrado em campo, que muitas vezes não conseguia executar o que se pensava, o corpo não respondia o que a cabeça dele pensava, e até quando funcionava, quando o Coutinho muitas vezes fazia um gol, dava uma assistência, você via que o semblante do Coutinho não era daquela intensidade, aquela celebração realmente. Era um Coutinho que estava sempre em busca, sentindo que faltava algo. E aí abertamente se falava sobre isso, e no ano passado, inclusive, o próprio Diniz chegou a falar que o Coutinho pensou em encerrar a carreira. Então era um Coutinho que, abertamente, pelo que a gente tem de informação do próprio Diniz falando, ele se via insatisfeito com o que ele produzia, ou com o que ele tentava produzir e não conseguia. Então, e o Coutinho, naturalmente, se ele não se sentia apto em alguns momentos para desempenhar como ele imaginava que poderia, como disse aqui, não é sobre ser bom ou ser ruim, é sobre conseguir ser Felipe Coutinho. Está falando um Felipe Coutinho aqui, de 5 anos muito bons no Liverpool, uma das maiores negociações da história do futebol na época, quando foi para o Barcelona. Se imaginava, inclusive, naquela época, ele disputando o título de melhor do mundo, numa época que você tinha Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar jogando muita bola. Imaginava-se o Coutinho tentando se colocar ali no top 5 e que não ocorreu. Então esse é o nível que o Coutinho alcançou na carreira dele, que chegou a ser durante muito tempo, inclusive, brasileiro com mais gols na história da Premier League, por exemplo. Um Coutinho titular em Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E esse Coutinho que voltou ao Vasco, talvez tentando buscar isso. Não ser o Coutinho do Liverpool, mas tentando encontrar até alegria ou encontrar algum propósito dele na própria carreira, como o Neymar fez quando retornou ao Santos. E me parece que talvez o Coutinho não tenha encontrado isso, e as críticas recentes, justas, porque o Coutinho não tem jogado bem, pesaram nessa decisão dele que deve ser confirmada, talvez inclusive no dia de hoje, ainda, numa quarta-feira de cinzas. E seria talvez até algo meio que simbólico, né? A gente vê numa quarta-feira de cinzas um carnaval, que a gente imaginou que iniciou ali quando o retorno do Coutinho foi anunciado em setembro, se eu não estou enganado, de 2024, encerrando numa quarta-feira de cinzas, numa quarta-feira que é aquele dia normalmente mais triste de fim de carnaval. Então me parece que essa relação Coutinho-Vasco chegou realmente ao fim e por uma desse próprio jogador. Raíza tem informação sobre isso, né, Raíza? Você falou com o pessoal próximo ao Coutinho sobre as razões de ele ter pedido essa rescisão. Exatamente, Lan. Falei há pouco com pessoas próximas ali ao Felipe Coutinho, pessoas do staff dele. A primeira coisa que eles fizeram foram deixar claro que não há nenhum tipo de problema com a comissão técnica, com o Fernando Diniz. Inclusive, o que falaram, que me passaram, é que o próprio Fernando Diniz tentou convencer o Felipe Coutinho a mudar de ideia, mas, ao que parece, ele está muito decidido e o processo já está em curso junto do Vasco. O próprio Coutinho deve se pronunciar em breve, não sei se ainda hoje ou amanhã, mas ele deve se pronunciar em breve sobre isso. E o que passaram foi o seguinte: é uma questão de saúde mental. O Coutinho está muito frustrado com todas as críticas que ele vem recebendo, com as cobranças excessivas e tudo isso, excessivas no ponto de vista deles, tá? Assim, para deixar claro. E tudo isso culminou numa situação que fez com que o Coutinho decidisse que o melhor para ele seria interromper a história dele no Vasco nesse momento, tá? Então, assim, é o que alegam pessoas próximas a ele, que não tem nada a ver com o relacionamento com o Fernando Diniz, que o próprio Fernando Diniz tentou convencê-lo a mudar de ideia, que a situação é mais em relação à saúde mental mesmo e as críticas que, na opinião deles, são fora do tom, são demais e que acabaram prejudicando essa parte mental do Felipe Coutinho. Para me estender aqui rapidinho, Milan, sobre isso, né? Eu
faz um tempo que eu cubro seleção brasileira e eu cobri muito o período do Felipe Coutinho na seleção brasileira, ali junto com o técnico Tite. E o que se falava do Felipe Coutinho na seleção brasileira era que o Felipe Coutinho não era um jogador com características de ser um jogador de protagonismo em termos de responsabilidade, que para ele tudo pesava muito mais e que ele precisava para render, isso a comissão técnica falava, tá? Que o Felipe Coutinho precisava para render se sentir querido, estar num ambiente onde ele se sinta querido, onde ele se sinta amado, onde ele se sinta protegido. Isso a comissão técnica falava muito em relação ao Felipe Coutinho. E observando, acompanhando a carreira do Felipe Coutinho, o dia a dia dele na época na seleção brasileira também, a gente percebia que ele não era esse tipo de jogador de ser aquele líder, de colocar a cara na frente, uma liderança técnica dentro de campo, sim, mas não um líder, um jogador que chamasse a responsabilidade, que colocasse a cara. Eu acho que se esperou muito disso dele nesse Vasco. Eu acho que existia essa expectativa de que o Felipe Coutinho fosse uma liderança também, não só uma liderança técnica, que ele não conseguiu ser na maioria do tempo, na minha opinião, tá? Essa liderança técnica, na maioria do tempo que ele esteve com a camisa do Vasco, ele não conseguiu ser, mas essa liderança de ser uma voz mais ativa, como o próprio Verratti era. O Verratti era esse tipo de liderança do Vasco, o Felipe Coutinho não era, mas também nunca foi essa liderança ao longo da carreira dele. E é isso, assim, o que se falava muito do Coutinho é que ele sentia muito quando ele era criticado, quando ele estava num ambiente que ele não era muito querido, e isso acabava impactando também o desempenho dele dentro de campo. Então, para ele render, o que se falava era que ele precisava de um ambiente muito favorável, né, digamos assim. E não era também a situação do Vasco quando o Felipe Coutinho chegou. Pois é o que me parece aí, Raíza, Papa, Bandeira, Garoni. Fala, alguém quer falar aí? Quem chamou aí? Papa? Não, pode falar, Ilan. Não, eu queria falar, mas eu falo depois. Não, o que parece aí, Garoni, o que parece é o seguinte, é que a informação da Raíza, obviamente, é uma informação absolutamente confiável, pelo menos é a informação que ela apurou junto ao staff dele, confiável no sentido da apuração dela, né? Não quer dizer necessariamente que não seja isso, porque o staff pode também não querer dizer o que está acontecendo. De fato, ele pode ter problema com o Diniz. Mas eu acho que não tem. Eu acho que o problema aí passa pelo que mencionou também a Raíza. O fato do Felipe Coutinho ter a carreira que tem, ter o nome que tem, estar inserido hoje num contexto de um time que passa por um problema sério de resultados já há algum tempo, e ele, obviamente, quando voltou ao Vasco, voltou para ser protagonista, voltou para jogar na cabeça dele num time que conseguiria ter algum protagonismo, conseguiria passar por um momento bom. Eu acho que isso tudo aí constrói esse conjunto de coisas, esse cenário, em que ele não está feliz. Né? Como disse a própria Raíza aí do histórico dele, é um cara que precisa ser protagonista, é um cara que precisa estar confortável, que precisa ser protegido. E nada disso está acontecendo dentro de um contexto em que o Vasco perde, empata, perde, ganha de vez em quando, empata, perde. Isso aí nenhum jogador gosta de estar inserido num contexto como esse, sobretudo um jogador que tem uma carreira vencedora, vitoriosa, europeia, como tem o Felipe Coutinho, seleção brasileira. Então, eu acho que o fato de ele estar inserido nesse cenário, de um time que hoje é mais perdedor do que vencedor, isso é indiscutível, e de que dele próprio está sendo questionado, porque se ele tivesse dentro desse cenário, mas conseguindo ser, digamos assim, um salvador em alguns momentos, conseguindo ser protagonista nesse time do Vasco, positivamente, tivesse conseguindo fazer alguma diferença positivamente e fosse incontestável junto à torcida, mas não é o cenário. O Coutinho, ao contrário, ele começa a ser questionado de uma forma até bastante relevante nos últimos jogos, já se questiona a titularidade dele, ele foi sacado no jogo contra o Volta Redonda no intervalo. Então, embora o problema dele, na minha opinião, não seja pessoal com o Diniz, não deixa de ser um problema com os resultados ou com o cenário criado pelo trabalho do Diniz. Não sei se você discorda de mim, galera. Eu não acho que tenha a ver. Assim, é claro que você estar perdendo gera uma pressão sempre maior, né? O resultado do time acaba tendo impacto na cobrança individual em cima dos jogadores.
Mas mesmo o Vasco sendo finalista de Copa do Brasil ano passado, por exemplo, você via que era um Coutinho que também não era protagonista, que também não vibrava como se esperava, que também estava sempre ali num limbo ali, que não chegou nem próximo de ser o Felipe Coutinho. Eu acho que, não sei se ele vai dizer abertamente sobre isso, se o staff vai falar, mas acho que ele mesmo sente que ele não está conseguindo entregar o que ele busca. Porque o Coutinho, todo mundo, inclusive dentro do Vasco, fala sobre a entrega dele nos treinamentos, que é um cara que se dedica muito. Quando ele chegou ao Vasco, ele chegou a fazer um tratamento por fora naquela câmara... Cara, uma câmara que o pessoal usa para recuperação muscular. Hiperbárica. Ele mesmo fazia e ele procurava esse tipo de treinamento para ele conseguir voltar. E a grande verdade é que ele nunca conseguiu. E eu até compreendo que o Coutinho possa ter, mas ao longo da carreira ele nunca foi protagonista. Eu já falei isso aqui até algumas vezes. Tudo bem não ser protagonista no Liverpool do Salah, você não ser protagonista no Barcelona do Messi, no Bayern de Munique do Thomas Müller, mas no Vasco ele tem que ser. Ele é o maior salário, ele é a contratação que foi recebida em São Januário com toda a festa, ele é o camisa 10 do time, ele é hoje o capitão do time, então a cobrança vai existir. E ela tem que existir porque acontece com absolutamente todo jogador. Não é no Vasco, isso aí acontece em qualquer clube do mundo. E natural que o jogador que tenha o maior rendimento, o maior vencimento, o maior salário, o maior nome, o maior peso, até por tudo que o próprio Coutinho construiu ao longo da carreira, ele vai ter a maior cobrança. O Coutinho não pode ser cobrado como é o Matheus Carvalho. Ele não pode ser cobrado como é o PH. Ele vai ser cobrado como o Felipe Coutinho. Porque ele recebe salário do Felipe Coutinho. Ele vai ser cobrado como Felipe Coutinho. Assim como o Coutinho, quando decide jogos, ele é abraçado e celebrado como Felipe Coutinho pelo torcedor. Outro dia até li, alguém me mandou uma mensagem no meu canal no YouTube, que para mim é uma grande verdade. O Felipe Coutinho, não vou dizer ídolo, mas muita gente trata como ídolo do Vasco, mas muitos tratam ele como ídolo do Vasco, não pelo que ele fez pelo Vasco, mas pelo que ele fez no Liverpool, pelo que ele fez na seleção brasileira, pelo que ele fez ganhando Champions no Bayern de Munique, pela carreira que ele construiu, mas não pelo que ele fez no Vasco. Então tem uma distorção, inclusive, até em relação a isso. O Coutinho no Vasco fez muito pouco, tanto na primeira passagem como agora. Foi um bom jogador em alguns momentos, certamente foi. Tecnicamente indiscutível. Acho que ninguém discute a qualidade do Coutinho. Falei aqui, eu já vi o Coutinho jogar com 16 anos de idade no Maracanã, camisa sobrando, jogando no Sub-20, comendo a bola em preliminar de Flamengo e Vasco. No velho Maraca, no bom e velho Maraca. Então o Coutinho é craque desde os 15, 14 anos de idade, desde que começou a jogar bola, desde o futsal do Vasco. Isso ninguém discute. Agora, infelizmente, quando o Coutinho retornou ao Vasco, foi para ele retomar uma carreira que ele próprio não conseguiu. E aí me desculpa se o Coutinho entende que as críticas são acima do tom, se ele acha que a torcida não deveria criticar, mas deveria sim, porque vários outros jogadores são criticados constantemente e não tem o peso que ele tem ou que ele deveria ter. Então, se o Coutinho, a essa altura da carreira, não consegue suportar a pressão de uma vaia em Vasco e Volta Redonda, realmente o Coutinho não está pronto para jogar com a camisa 10 do Vasco, muito menos ser capitão do Vasco. E talvez ele esteja sentindo, inclusive, a saída do Verratti, que era quem segurava essa bronca, apesar de, tecnicamente, não ser o jogador que é o Coutinho. Mas era o cara que toda hora estava dando a cara a tapa. Eu não lembro a última vez que o Coutinho sentou para dar uma entrevista coletiva, por exemplo. Nem lembro se em algum momento, a não ser na apresentação dele, ele chegou a fazer isso. Então é um jogador que ele não assumiu esse protagonismo no lugar que ele deveria ser esse protagonista. Ele pode não ter sido no Barcelona, na Inter de Milão, no Liverpool, mas no Vasco ele tem que ser. E o Vasco contratou ele para ser isso. Talvez ele tenha sentido a pressão. Ele vai jogar na conta da crítica, o que talvez seja dele. E ele saiba também que ele não está rendendo o que ele gostaria de render. E aí não sei como é que vai ser o destino dele. A gente falou aqui, né? O Diniz no ano passado chegou a falar até em aposentadoria, que o Coutinho tinha pensado em se aposentar e não era por crítica. Era muito pelo desempenho dele em campo, porque não tinha crítica toda ao Felipe Coutinho no ano passado. E nem acho que tem essa crítica toda, não. É uma crítica pontual, como recebe o Nuno, que não está jogando bem, como o Verratti recebeu no ano passado e virou banco, e estava tudo certo, estava lá jogando bola, fazendo gol decisivo em semifinal de Copa do Brasil, como é criticado qualquer outro jogador que vista a camisa de um grande clube, e o Coutinho já era para ter entendido isso ao longo da carreira.